E se, em meio ao silêncio da noite, você ouvisse uma voz que só você pode escutar? Uma voz que sabe tudo sobre você, que oferece o que você mais deseja, mas que cobra um preço terrível? Bem-vindo ao pesadelo de Sandra, onde as sombras estão famintas, e ela é o próximo banquete. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. A casa era quieta demais. Não o tipo de silêncio reconfortante, mas aquele silêncio pesado, que parece pressionar o peito. Sandra estava acostumada a ele, vivendo sozinha em um apartamento pequeno e antigo no centro da cidade. A insônia era sua companheira constante, mantendo-a desperta por noites intermináveis, enquanto o resto do mundo dormia. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Sandra estava deitada no sofá, o olhar perdido no teto, quando percebeu uma leve mudança no ar. Era como se o ambiente tivesse ficado mais frio, um detalhe quase imperceptível, mas suficiente para fazer sua pele se arrepiar. E então ela ouviu. No começo, foi tão baixo que poderia ter sido sua imaginação. Um sussurro, fraco e distante, mas claro o suficiente para fazê-la se sentar. Sandra. Ela congelou, o coração disparando no peito. Os olhos foram direto para o armário no canto do quarto, cuja porta estava entreaberta. Deve ser o vento, sussurrou para si mesma, tentando afastar o pânico que começava a crescer. Mas algo dentro dela sabia que não era o vento. Aquela voz tinha uma estranha familiaridade, como se a conhecesse profundamente. Sandra decidiu ignorar. Levantou-se, fechou a porta do armário com um movimento rápido e voltou ao sofá. Contudo, os minutos passaram e a sensação de estar sendo observada permaneceu. Mais tarde naquela noite, quando o silêncio parecia sufocante novamente, o som voltou. Desta vez, mais claro. Sandra, você não precisa sofrer. Ela engasgou com o ar, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes. Aquilo não era sua mente pregando peças, era real. Sandra pegou o celular, tentando encontrar distração, mas as mãos tremiam demais. Ela olhou para o armário novamente, a porta agora aberta apenas uma fresta. Tinha certeza de que havia fechado antes, mas a pior parte foi a sensação que acompanhou o sussurro. Não era apenas medo, era algo quase sedutor, como se a voz tivesse um tipo de magnetismo impossível de resistir. De repente, a lâmpada do quarto piscou 1, 2, 3 vezes antes de apagar completamente. Sandra ficou no escuro, apenas com o brilho fraco do celular. Foi então que ela ouviu o som de algo arranhando o interior do armário. A voz falou novamente, agora mais alta e firme, enquanto o arranhar continuava. Abra, Sandra. Eu posso te dar o que você deseja. Sandra não se mexeu. O arranhar dentro do armário continuava, ritmado e perturbador, enquanto a voz se repetia, mais insistente. Abra, Sandra. Você merece mais. Ela se encolheu no sofá, agarrando uma almofada como se aquilo pudesse protegê-la. O arranhar parou de repente, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Ela prendeu a respiração, esperando pelo próximo som. Quando nada aconteceu, Sandra finalmente conseguiu reunir coragem para se levantar. Com passos hesitantes, ela se aproximou do armário. A fresta parecia maior agora, como se tivesse se aberto ainda mais sozinha. A escuridão lá dentro parecia pulsar, quase viva. Está tudo na sua cabeça, murmurou, tentando se convencer. Mas o nó na garganta não mentia. Decidida a acabar com aquilo, ela fechou o armário com um movimento brusco, empurrando a porta com força até ouvir o clique da tranca. Depois, pegou uma cadeira e a escorou contra a porta, criando uma barreira improvisada. A madrugada foi longa. Sandra não conseguiu dormir, seus ouvidos atentos a qualquer som vindo do armário. Mas as vozes não voltaram naquela noite. No dia seguinte, ela decidiu que precisava de respostas.
Durante o café da manhã, enquanto olhava distraidamente pela janela, lembrou-se de Dona Vera, sua vizinha idosa e solitária. Vera adorava contar histórias sobre o prédio e, apesar de suas excentricidades, parecia saber de tudo o que acontecia por ali. Mais tarde, Sandra bateu à porta de Vera. A mulher abriu com seu sorriso habitual, mas logo percebeu a expressão tensa de Sandra. "Você parece assustada, minha querida. O que aconteceu?" Sandra hesitou, mas acabou contando sobre os sussurros e os estranhos eventos da noite anterior. Vera ouviu atentamente, o rosto ficando cada vez mais sério. "Ah, eu sabia que algo estava errado com aquele apartamento", disse Vera, balançando a cabeça. "Ouvi falar de coisas antigas, histórias de sombras que se alimentam de almas frágeis. Elas oferecem o que você mais deseja, mas é sempre uma armadilha." Sandra sentiu um arrepio. "Isso é só uma história, não é?" Vera deu de ombros. "Pode ser, mas já vi muita coisa nesse prédio que não consigo explicar. Tenha cuidado, minha querida. Nem tudo o que sussurra é amigo." De volta ao apartamento, as palavras de Vera não saíam da cabeça de Sandra. Ela se pegou olhando para o armário com mais frequência, como se esperasse que algo acontecesse. E aconteceu. Naquela noite, enquanto ela se preparava para deitar, as luzes começaram a piscar novamente. O ar ficou mais frio e a sensação de ser observada voltou com força total. Dessa vez, os sussurros não chamaram seu nome. Em vez disso, diziam coisas desconexas, promessas tentadoras. "Você nunca mais vai sofrer. Tudo o que você quer está aqui." O armário balançou levemente, como se algo estivesse empurrando a porta por dentro. Sandra ficou paralisada, com o coração na garganta. A cadeira que escorava a porta tremeu e caiu no chão com um estrondo. A porta do armário se abriu lentamente, revelando apenas escuridão absoluta. E duas pequenas luzes brilhantes, como olhos, que piscaram uma vez antes de desaparecer. Sandra recuou instintivamente, os olhos fixos na escuridão do armário. Seu corpo tremia, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ela queria gritar, correr, qualquer coisa, mas não conseguia. Por um longo momento, tudo ficou em silêncio novamente. Então, uma corrente de ar gelado saiu do armário, arrepiando sua pele. E com ela, uma nova voz. Não era mais um sussurro. Era clara, firme, quase hipnótica. "Você já sentiu que pertence a algo maior, Sandra? Que o mundo lá fora nunca te ofereceu o suficiente?" Ela balançou a cabeça, tentando ignorar, mas as palavras pareciam cravar-se em sua mente como garras. O armário agora estava completamente aberto, revelando um vazio que parecia se estender infinitamente. E então, algo se moveu. No fundo daquela escuridão, uma sombra ondulava, como fumaça viva. As luzes brilhantes que antes pareciam olhos surgiram novamente, dançando na escuridão. Elas não piscavam mais. Elas encaravam. "Venha", disse a voz, quase um sussurro agora. "Eu posso te mostrar o que você sempre quis. É só dar o primeiro passo." Sandra lutava contra a vontade de se aproximar, mas algo dentro dela, uma curiosidade mórbida, uma necessidade de saber o que havia além, a empurrava para frente. Ela deu um passo hesitante em direção ao armário. A sombra no fundo começou a se moldar, tomando uma forma humanoide. Era alta, magra, e parecia vibrar como se fosse feita de pura escuridão. Apesar do terror que sentia, Sandra não conseguia desviar o olhar. Ela estendeu uma mão trêmula, quase inconscientemente, na direção do armário. A sombra dentro dele fez o mesmo, sua mão crescendo e se alongando até quase tocar os dedos de Sandra. De repente, uma lembrança de sua infância lhe veio à mente. Sua mãe sempre dizia: "Nunca confie em algo que parece bom demais para ser verdade." Sandra puxou a mão de volta com um sobressalto. O movimento pareceu enfurecer a sombra, que deixou escapar um som baixo e gutural, como um grunhido vindo de muitos lugares ao mesmo tempo.
O ar ao redor ficou denso e as paredes do quarto começaram a vibrar. A voz, agora cheia de uma autoridade terrível, ecoou pelo cômodo. "Você não pode fugir, Sandra. Você já nos pertence." A luz do quarto piscou violentamente, e um estrondo ecoou pelo apartamento como se algo gigantesco tivesse caído dentro do armário. Quando Sandra abriu os olhos, o quarto estava quieto novamente. Mas havia algo diferente. Ao olhar para a porta do armário, Sandra viu marcas profundas de garras na madeira, como se algo tivesse tentado sair e quase conseguido. Sandra mal conseguia respirar enquanto encarava as marcas profundas de garras na porta do armário. Elas pareciam frescas, como se tivessem sido feitas há poucos segundos. A ideia de que algo tão real e físico estava tentando sair do armário fez o pânico tomar conta dela. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e ligou para Vera. O toque parecia interminável até a voz rouca da vizinha atender. "Sandra, o que houve, minha querida?" "É o armário." A voz de Sandra tremia. Tem alguma coisa nele. Você precisa me ajudar." Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro pesado. "Eu disse para você ter cuidado, menina. Essas sombras só aparecem para quem está frágil. O que elas prometeram?" Sandra hesitou. Ela não queria admitir, mas a promessa de felicidade e liberdade a tinha tocado mais profundamente do que gostaria de confessar. "Eu não sei. Mas é como se soubessem o que eu sinto." Vera respondeu em tom grave. "As sombras são astutas. Elas se alimentam das nossas fraquezas. Mas você precisa ser forte. Não as deixe te dominar. Eu já volto, vou até aí." Enquanto esperava, Sandra tentou se acalmar. Pegou uma faca da cozinha, o objeto mais próximo que parecia oferecer algum tipo de proteção, e sentou-se no sofá. A cada minuto, ela olhava para o armário, esperando que ele se movesse ou emitisse outro som. Uma hora se passou, mas Vera não apareceu. Impaciente e inquieta, Sandra decidiu ir até a porta da vizinha. Quando abriu a porta do apartamento, o corredor estava envolto em uma estranha penumbra, apesar das lâmpadas estarem acesas. Ela caminhou lentamente até o apartamento de Vera, mas ao bater na porta, ninguém respondeu. Sandra tentou mais uma vez, agora chamando pelo nome da vizinha. Foi então que algo estranho aconteceu. Ela ouviu passos atrás dela vindo do corredor. Rápida, virou-se, mas não havia ninguém. Apenas o eco de passos que desapareceram tão rápido quanto vieram. Decidida, ela girou a maçaneta da porta de Vera e entrou. O apartamento estava vazio, mas parecia que alguém tinha acabado de sair às pressas. As cadeiras estavam viradas, e uma xícara de chá ainda fumegava na mesa. No centro do pequeno apartamento, havia algo que chamou sua atenção. Um círculo desenhado no chão, com símbolos estranhos e velas apagadas ao redor. Sandra se aproximou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ao lado do círculo, encontrou um caderno aberto, com anotações apressadas. Uma frase em particular estava sublinhada diversas vezes. "Se abrir a porta, não volte a fechá-la. O preço será maior." Antes que pudesse processar o significado daquilo, ouviu um som que a paralisou. A voz de Vera, vindo do corredor. "Sandra, por que você entrou aí?" Sandra virou-se para a porta, mas não encontrou Vera. Apenas a sombra de uma figura alta projetada no chão, movendo-se lentamente na sua direção. Sandra ficou paralisada ao ver a sombra no chão. Era alta, com proporções distorcidas, como se os braços e pernas fossem anormalmente longos. A figura não tinha forma definida, mas parecia pulsar como uma chama tremeluzente. "Sandra!" A voz soava familiar, mas distorcida, um eco gelado que fazia seus ossos tremerem. Ela deu um passo para trás, tentando se afastar, mas tropeçou na mesa e quase caiu. O caderno que estava lendo deslizou para o chão, suas páginas virando rapidamente, como se fossem movidas por uma força invisível.
Você abriu a porta, continuou a voz, agora mais próxima. E uma vez que isso acontece, eles nunca mais vão embora. Sandra agarrou uma das velas apagadas do círculo no chão, como se aquilo pudesse protegê-la. Mas a sombra não parecia intimidada. Ela se movia lentamente, a cada passo parecendo consumir a pouca luz do ambiente. Desesperada, Sandra gritou: "O que você quer de mim?" A figura parou. Por um instante, o silêncio tomou conta do ambiente, e então, como um trovão, veio a resposta: "Tudo." De repente, o apartamento de Vera se encheu de um vento gelado que parecia vir de lugar nenhum. As páginas do caderno continuavam a virar, até que pararam em uma página específica, onde algo estava rabiscado em letras grandes e tremidas. Nunca confie nas sombras. Elas te dão o que você deseja e tomam o que você tem. Sandra pegou o caderno, tentando entender as palavras enquanto o vento aumentava de intensidade. A sombra começou a se aproximar novamente, agora estendendo um braço comprido e fino em direção a ela. Você quer paz, não quer? Você quer se sentir completa. Tudo o que você precisa fazer é aceitar. É tão simples. A voz era hipnótica, quase doce. Por um momento, Sandra sentiu-se tentada. Talvez fosse verdade. Talvez fosse mais fácil parar de lutar, abrir mão do medo e aceitar o que quer que fosse aquilo. Mas então, lembrou-se de algo que Vera havia dito. Elas só aparecem para quem está frágil. Não as deixe te dominar. Com todas as forças que lhe restavam, Sandra gritou: "Você não vai me controlar!" A sombra hesitou, como se a declaração tivesse algum efeito. Aproveitando a brecha, Sandra saiu correndo do apartamento de Vera com o caderno apertado contra o peito. Ela não parou até chegar ao seu apartamento, mas ao fechar a porta, percebeu algo horrível. O armário estava aberto novamente e a cadeira que havia colocado para bloqueá-lo estava tombada no chão. O vazio dentro do armário parecia mais escuro do que antes, pulsando como uma ferida aberta. Os sussurros voltaram, agora mais altos, como vozes sobrepostas, e uma nova frase se destacou em meio ao caos. "Não adianta correr, Sandra. Você já nos pertence." Antes que pudesse reagir, uma mão feita de sombras surgiu do armário e agarrou o caderno que ela segurava, puxando-o para dentro com força. O caderno foi arrancado das mãos de Sandra com uma força que quase a derrubou. Ela ficou paralisada, assistindo enquanto ele desaparecia no vazio pulsante do armário. O silêncio tomou conta do quarto, mas algo parecia diferente agora. Era como se o próprio ar estivesse carregado de algo maligno. Sandra deu um passo para trás, tentando se convencer de que deveria sair dali. Mas as vozes no armário voltaram, mais intensas do que nunca. Elas não estavam mais sussurrando. Estavam gritando. "Você achou que poderia fugir? Não existe fuga, Sandra. Você nos chamou. E agora estamos aqui." De repente, a luz do quarto começou a piscar, lançando sombras dançantes pelas paredes. As sombras não eram comuns. Elas tinham formas humanas, mas se contorciam como se estivessem vivas. Elas se moviam em sua direção, e por mais que Sandra tentasse recuar, parecia que o espaço ao seu redor se fechava, forçando-a a ficar mais próxima do armário. Ela agarrou uma cadeira para se proteger, mas quando tentou usá-la para bloquear as sombras, passou direto, como se não houvesse substância nelas. No entanto, o frio que sentia ao atravessá-las era real. Um frio que queimava sua pele e fazia seus ossos doerem. Desesperada, Sandra gritou: "Por que estão fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso?" As vozes responderam em uníssono, com um tom que era quase de diversão. "Você nos escutou. Isso é tudo o que basta." As sombras se juntaram, formando uma única entidade, muito maior do que qualquer coisa que Sandra pudesse imaginar. Era alta demais para caber no quarto, mas parecia dobrar o espaço ao seu redor, distorcendo o ambiente como um pesadelo. No centro daquela escuridão, 2 olhos brilhavam, frios e implacáveis. "Você quer entender, não quer?
A entidade disse, sua voz reverberando pelo quarto. Venha, deixe-me mostrar o que há além do que você conhece. Não há dor, não há solidão, apenas poder. Sandra sentiu suas forças fraquejarem. Parte dela queria acreditar na promessa. Parte dela queria se entregar, acabar com o tormento. Mas então, uma imagem passou pela sua mente. Vera, o círculo com símbolos e as palavras no caderno. Nunca confie nas sombras. Elas te dão o que você deseja e tomam o que você tem. Respirando fundo, Sandra deu um passo para trás, afastando-se da entidade. Eu não quero nada de vocês, me deixem em paz. A entidade riu, um som profundo e distorcido que fez o chão tremer. Paz? Você ainda não entendeu, não é? Você já abriu a porta, você nos pertence agora. De repente, o armário começou a se expandir, como se o espaço dentro dele estivesse crescendo. As paredes do quarto foram sugadas para dentro, revelando um vazio infinito, cheio de sombras dançantes. Sandra tentou segurar-se na cama, mas uma força invisível a puxava em direção ao armário. Antes que pudesse reagir, Sandra sentiu algo agarrar seu tornozelo. Ao olhar para baixo, viu uma mão feita de pura escuridão puxando-a para o abismo. Sandra gritou, mas o som foi engolido pelo vazio ao seu redor. A mão de sombras em seu tornozelo era fria e ardia como gelo, enquanto a puxava inexoravelmente para dentro do armário. Por mais que tentasse se agarrar ao chão, seus dedos deslizavam, incapazes de encontrar apoio. Quando finalmente foi puxada completamente para dentro, o mundo ao seu redor mudou. Não havia mais paredes, móveis ou qualquer sinal de seu apartamento. Sandra estava em um lugar onde a luz era inexistente, mas mesmo assim, ela podia enxergar. Era um vazio opressor, repleto de formas ondulantes e sinistras, como se a própria escuridão estivesse viva. As vozes estavam por toda parte, murmurando em línguas que ela não compreendia, mas cujas intenções eram claras: controle, submissão e algo ainda mais terrível. Bem-vinda, Sandra. Uma voz profunda e familiar ecoou. Era a mesma que ouvira antes, mas agora parecia mais poderosa, como se o próprio espaço ao seu redor fosse moldado por ela. Este é o seu novo lar, o lugar onde as almas vêm para desaparecer. Sandra olhou ao redor, tentando encontrar um ponto de referência, algo que pudesse usar para se orientar. Foi então que viu algo brilhando à distância, uma pequena luz pulsante, como uma chama solitária em meio ao vazio. Sem pensar, começou a correr em direção à luz, ignorando as sombras que sibilavam e tentavam agarrá-la. O chão parecia instável, como se ela estivesse pisando em algo que se mexia sob seus pés, mas ela se forçou a continuar. À medida que se aproximava da luz, percebeu que ela vinha de uma figura, uma mulher, envolta em um brilho pálido. Quando chegou mais perto, reconheceu o rosto. Vera? Sandra sussurrou incrédula. A mulher virou-se, mas algo estava errado. Seus olhos eram vazios, sem vida, e sua expressão parecia presa em um sorriso estranho, quase mecânico. Sandra, você não deveria estar aqui, ela disse, sua voz arrastada, como se fosse um eco. Eu não tive escolha, eles me puxaram, Sandra respondeu, tentando se aproximar. Você precisa sair antes que eles tomem tudo de você, Vera disse, mas sua voz parecia misturada com outra, mais grave. Mas o preço é alto. Eles nunca deixam ninguém partir sem um pagamento. Antes que Sandra pudesse perguntar o que aquilo significava, a luz ao redor de Vera começou a se apagar, e as sombras começaram a envolver a figura. Corra, Sandra, ela disse, sua voz agora completamente sobreposta pela outra. Ou você será consumida. Sandra não precisou de mais avisos. Ela se virou e começou a correr novamente, mas o espaço ao seu redor parecia mudar constantemente, como um labirinto vivo que a empurrava de volta para o centro. As sombras cresceram ao seu redor,
formando rostos distorcidos que riam, sussurravam e gritavam. Finalmente, ela encontrou algo estranho no meio do caos. Um espelho enorme, suspenso no ar. A superfície era cristalina, refletindo não apenas Sandra, mas também todas as sombras ao seu redor. No reflexo, ela viu algo que a fez estremecer. As sombras estavam se fundindo a ela, envolvendo seu corpo como uma segunda pele. "Você é nossa agora", a voz ecoou novamente, e desta vez parecia vir de dentro dela. Sandra olhou para o espelho mais uma vez e viu algo que a deixou paralisada. Seu próprio reflexo sorria, mas seus lábios nunca se moveram. Sandra ficou parada, os olhos fixos no reflexo distorcido no espelho. O sorriso que ela via não era seu, mas algo tão perfeito, tão perturbador, que fez seu sangue ferver de pavor. As sombras a envolviam, como se estivessem se alimentando da sua essência, e a cada respiração ela sentia mais e mais pesado o peso da escuridão sobre seus ombros. Mas o sorriso no espelho, ele não estava nela, estava dentro dela. Sandra levou uma mão trêmula até o rosto, tentando sentir a diferença, mas a textura de sua pele era a mesma. Por um momento, tudo ficou em silêncio. O reflexo continuava a sorrir, e ela não sabia se aquilo era uma parte dela ou algo mais, algo alienígena tomando controle de seu corpo. Ela se virou bruscamente, tentando afastar a imagem aterradora, mas o espelho a seguia, refletindo tudo ao seu redor. Ela não conseguia mais distinguir o que era real. "Por que isso está acontecendo?" Ela sussurrou para si mesma, as palavras quase perdendo-se no ar gélido. "O que sou eu agora?" As sombras começaram a se mover novamente, fechando-se sobre ela. Mas então, uma voz familiar ecoou em sua mente. Era Vera, mas não como antes. Era a mesma voz distorcida, mas com uma urgência desesperada. "Sandra, você tem que saber a verdade. Eles estão dentro de você." A revelação fez o coração de Sandra disparar. Ela olhou para os lados, como se esperasse encontrar Vera novamente, mas o vazio ao redor dela só aumentava. A voz continuou, mais forte agora, mais intensa. "Você foi marcada desde o momento em que abriu a porta. As sombras não apenas te guiaram para cá. Elas te invadiram. Agora elas fazem parte de você e você faz parte delas." Sandra sentiu uma onda de desespero a invadir, mas também uma raiva crescente. Ela não queria ser possuída, não queria ser consumida pela escuridão. As palavras de Vera começaram a fazer sentido. O preço da promessa que ela havia feito não era apenas a perda de sua paz. Era a perda de sua própria identidade. "Não, eu não sou você!" Sandra gritou para o vazio, para a presença opressiva que se aproximava. Mas enquanto ela falava, sentiu algo mudar dentro de si. Algo escuro, algo que não era dela. Ela olhou para as sombras que pareciam aguardar um comando, como se quisessem que ela se entregasse. O que quer que estivesse em seu reflexo, agora estava começando a tomar conta dela. Com um movimento rápido, ela se afastou do espelho e olhou ao redor. As sombras começaram a se intensificar, encurralando-a. Sandra sabia que o tempo estava se esgotando. Mas então, algo aconteceu. O caderno que ela havia perdido apareceu diante dela, flutuando no ar, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. O caderno se abriu, revelando uma página em branco. E na parte inferior da página, um símbolo brilhou. Algo que ela não reconhecia, mas que parecia familiar. "Vera", ela sussurrou, tentando lembrar do que havia aprendido. "O que é isso? O que isso significa?" De repente, uma sombra escura tomou a forma de uma figura humana à sua frente. Era a entidade que a havia guiado até aqui. Ela falava com uma voz baixa e ameaçadora, quase como um sussurro. "Não há mais volta, Sandra. Agora você vai entender o que significa ser um dos nossos."
Com um movimento rápido, as sombras começaram a se aproximar mais, e Sandra teve uma visão aterradora. O caderno estava sendo consumido por elas, como se estivesse sendo sugado para o abismo. O símbolo brilhante estava desaparecendo, levando consigo a última esperança de escapar. Sandra viu o caderno desaparecer diante de seus olhos, mas antes que pudesse reagir, as sombras começaram a envolver seu corpo. Ela sentiu uma força invisível puxá-la para o centro do vazio, onde as vozes se tornavam ensurdecedoras. As sombras a envolviam como um cobertor frio, apertando seu corpo, como se estivessem se alimentando da sua dor, da sua angústia. Sandra sentiu seu corpo sendo puxado para um ponto de não retorno, seu peito apertado pela pressão das forças invisíveis que a dominavam. Cada movimento que tentava fazer a fazia afundar mais fundo na escuridão, até que ela já não conseguia mais distinguir onde terminava seu corpo e onde começavam as sombras. Não posso deixar isso acontecer. Ela sussurrou mais para si mesma do que para as entidades que a rodeavam. A presença da entidade foi a última coisa que sentiu antes de ser tomada completamente pela escuridão. Sua visão se turvou e ela desmaiou. Quando acordou, não estava mais no vazio. Ela estava em um lugar que parecia familiar, mas distorcido. O apartamento, o quarto, tudo estava lá. Mas era uma versão macabra e distorcida do que ela conhecia. O chão estava coberto de uma camada de cinza e poeira. As paredes pareciam estar se desintegrando e o ar estava espesso e pesado. Sandra tentou se levantar, mas a sensação de estar sendo observada a fez congelar. Ela olhou ao redor e viu uma figura se movendo na penumbra. Era Vera, mas algo estava terrivelmente errado. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se ela fosse apenas uma casca vazia de uma pessoa. Vera! Sandra tentou chamar, mas sua voz parecia falha, arrastada. A figura se virou lentamente e o que restou de Vera sorriu, mas era um sorriso vazio, desconectado. Sandra, você finalmente chegou. Não, isso não é você, Sandra disse, os olhos se enchendo de lágrimas. Onde está você? O que fizeram com você? Vera riu de forma estranha, a risada ecoando pelo ambiente distorcido. Você ainda não entende, não é? Eu estou aqui porque fiz minha escolha. E agora você também terá que fazer a sua. Sandra franziu a testa, tentando entender. Escolha? Que escolha você está falando? A escolha de se entregar ou ser consumida, Vera respondeu, sua voz agora com um tom gélido e ameaçador. O que você acharia mais fácil? Viver como uma sombra sem vontade própria ou ser consumida por tudo isso? Aquelas palavras a atingiram com força. Sandra olhou ao redor buscando uma saída, mas as sombras estavam ali também, se movendo nas paredes, se contorcendo como serpentes. Ela sentia que estava ficando sem opções. Eu não sou como você, Sandra disse com uma determinação renovada. Eu não vou me entregar a isso. Mas enquanto ela falava, uma dor aguda percorreu sua cabeça. O símbolo que ela havia visto no caderno surgiu em sua mente, brilhando intensamente. A dor se intensificou, como se ele estivesse tentando tomar controle de sua mente, de sua própria essência. Você não pode escapar, Sandra, a entidade disse, sua voz agora fria como gelo. O abismo já te tomou e não há mais caminho de volta. As sombras começaram a se fechar ao seu redor, formando um círculo, enquanto a figura de Vera se dissipava, se transformando em um espectro. O ar ficou pesado, as vozes começaram a sussurrar e a sensação de ser consumida pela escuridão aumentava. Sandra não sabia quanto tempo durou aquele momento. Parecia uma eternidade. Mas, no fundo de seu ser, algo a fez resistir. Algo dentro dela se recusava a se entregar completamente, a se tornar parte da escuridão. Com um grito de pura vontade, ela se lançou para a frente, direto para o espelho, tentando quebrar a barreira que a separava do que conhecia.
O reflexo estava distorcido, mas no fundo, ela viu uma faísca de luz. Antes que pudesse tocar o espelho, as sombras a puxaram novamente para dentro. E no último segundo, Sandra viu uma visão aterradora. Seu próprio reflexo, agora completamente tomado pela escuridão, a observava com um sorriso sinistro. Sandra lutava contra as sombras com todas as forças que ainda restavam em seu corpo, mas quanto mais ela tentava se afastar, mais forte era a atração das trevas. Elas a puxavam para um ponto de desespero absoluto, como se tivessem raízes profundas dentro dela. Ela sentiu a escuridão crescer, tomando conta de sua mente e de seu corpo, preenchendo cada espaço com um vazio indescritível. Seu reflexo, aquele ser sorridente e distorcido, parecia a observar com prazer o sofrimento que ela estava enfrentando. O sorriso em seu rosto estava se tornando cada vez mais grotesco, mais maligno. Ele era ela, mas não era mais. Sandra sentiu que a linha entre a realidade e o pesadelo estava desaparecendo, deixando-a perdida em um abismo sem fim. Mas algo dentro dela ainda se recusava a ceder. A luz que ela havia visto no espelho, antes de ser puxada pelas sombras, agora queimava em sua mente como uma lembrança tênue, mas importante. Ela não podia ser consumida. Não podia ser mais uma alma perdida na escuridão. A voz de Vera voltou à sua mente, agora mais suave, quase como um eco distante. Você ainda tem uma escolha, Sandra. Você tem que fazer o sacrifício. Sandra gritou, tentando se libertar das sombras, mas as palavras de Vera continuaram a reverberar em sua mente. O sacrifício? O que isso significava? O que ela teria que perder para escapar? Eu não sou fraca! Sandra gritou, a raiva e o desespero se misturando em uma explosão de energia. Ela sentia o símbolo brilhando em seu interior, como uma força pulsante. O que quer que fosse, ela não podia deixar aquilo tomar conta dela. Ela olhou para o reflexo distorcido uma última vez. Agora ele parecia começar a se desfazer, como se estivesse sendo corrompido pela própria escuridão. Era a única coisa que ela podia fazer. Ela olhou para as sombras que a cercavam, sentindo que seu coração estava prestes a explodir. A escolha era dela, e apenas dela. Com um grito de pura determinação, Sandra fechou os olhos e se lançou para o centro da escuridão. Ela não sabia o que aconteceria a seguir. A única coisa que ela sabia era que ela precisava fazer o sacrifício final, entregar a última parte de si mesma para escapar de tudo aquilo. E então, no momento em que sentiu que a escuridão ia consumi-la completamente, houve um som. Uma explosão de luz que fez tudo ao seu redor se desintegrar. Sandra não sabia mais onde estava. O que ela via não era mais o apartamento distorcido, mas uma infinidade de portas, cada uma levando a um novo destino, um novo caminho. Mas antes que pudesse reagir, uma sombra apareceu diante dela, alta e ameaçadora, com uma voz que fez o sangue de Sandra gelar. Você acha que venceu, Sandra? As sombras estão em você e você não pode fugir delas. Você já pertence a nós. Mas a resposta de Sandra foi diferente dessa vez. Ela olhou diretamente para a sombra, com uma determinação fria em seu olhar. Eu não pertenço a vocês. Eu sou a única que decide meu destino. Com um movimento rápido, ela correu para a porta mais próxima, determinada a fechar o capítulo sombrio de sua vida. E enquanto a porta se fechava atrás dela, a voz das sombras se extinguiu, e um silêncio profundo tomou conta do lugar. No último segundo, antes de a porta se fechar completamente, Sandra viu uma última sombra se esticar em direção a ela, mas quando a porta se fechou, tudo o que restou foi um silêncio. E uma sensação inquietante de que a luta não estava totalmente vencida. Eu adoraria saber a sua opinião sobre essa história. Comente abaixo o que você achou, o que te surpreendeu, ou até mesmo se você tem uma teoria sobre o que aconteceu com Sandra. E claro, se gostou dessa jornada de terror, compartilhe com seus amigos para espalharmos juntos o mistério das sombras. Nos vemos na próxima história. Se você tiver coragem,